E aí pessoal, boa noite. Estamos aqui para analisar, né, a contratação de Nicolás Aguirre pelo Sport Clube do Recife, por nosso Leão. Apesar de não ter sido anunciado oficialmente ainda, o Nicolás Aguirre, a contratação dele já foi, digamos, apresentada pelo perfil Bastidores do Esporte e pelo também repórter Antônio. Quando isso acontece, quando essas pessoas têm credibilidade e anunciam, a gente já pode dar como quase certo, eu imagino. Nicolás Aguirre, ele chegou e ele foi inicialmente avaliado, em minha opinião, como com algum equívoco com relação ao posicionamento dele. Primeiro, ele é um cara polivalente. E por ter desempenhado em alguns momentos uma função de meio armador, acabou que muita gente acreditou que ele ia chegar como uma contratação para atuar na meia. Não acredito que vai acontecer isso. Especialmente porque esse meio armador na Argentina ele tem um nomezinho muito particular, que é o Enganche. E ele chega para atuar como segundo volante. Ele na carreira atuou já como meia esquerda, como meio armador, mas o grande destaque dele, que foi atuando pelo Lanús, foi como segundo volante. Segundo volante é aquele cara que auxilia a marcação feita pelo cabeça de área, primeiro volante, e dá a saída de jogo, tem que ter um bom passe para fazer a ligação e auxiliar o meio armador. Esse cara é o Nicolás Aguirre, é a pessoa pedida por nosso treinador Gustavo Florentin e que acredito sim que foi uma boa opção, uma boa opção de contratação pelo esporte. Lembrando que nós estamos com uma crise de credibilidade, uma crise financeira e uma crise de confiança. Então, tendo toda essa dificuldade que se apresenta, Nicolás Aguirre chega como uma boa opção, sim, especialmente se ele tiver uma atuação semelhante à que ocorreu no Lanús. Quando ele saiu do Lanús, ele jogou um pouquinho tempo no futebol chinês, por uma equipe a qual não me atrevo a dizer o nome, é alguma coisa, Dangdai, e pouco depois ele foi para o Granada da Espanha, jogar a segunda divisão espanhola. O que acontece? Pode se questionar como é que o cara foi jogar a segunda divisão da Espanha e chega aqui para ser um pretenso titular do esporte. Não é assim. Primeiro, o time chinês, alguma coisa Dangdai, ele tem uma parceria muito sólida com o Granada da Espanha. Essa parceria, que é quase uma sociedade, algo conjunto, os dois têm uma atuação no mercado muito próxima mesmo, são praticamente clubes sócios, desde janeiro de 2017, eles vão fazer agora logo 5 anos. Ele não, como o Nicolás Aguirre provavelmente não se adaptou ao futebol chinês e ao estilo chinês, ele foi cedido de imediato para o Granada da Espanha. Atuou e em janeiro de 2020 ele já foi contratado pelo Atlético Tucumã. Chegando lá, ele não teve um desempenho inicial muito interessante no Atlético Tucumã, provavelmente porque precisou de um tempo de readaptação. Por quê? Porque o futebol chinês e o futebol espanhol da segunda divisão não demandam uma exigência física, especialmente, mas também técnica tão grande como o futebol argentino de primeira divisão demanda, e ele precisou se readaptar. Tanto que em 2021 ele já estava atuando regularmente e tendo uma atuação interessante, legal, não decisiva, mas uma boa atuação. Nicolás Aguirre chega para suprir uma carência grande do esporte, para atuar ali, acredito que ao lado de Zé Wellison, e com boas chances de resolver nossa segunda volância, eu acredito. Ponto positivo para a diretoria. Agora, vai dar certo? Espero que sim. O Atlético de Tucumã, o clube que ele estava, não é uma potência do futebol argentino, mas também não é um time com força desprezível. Pelo contrário, é um time que está ocupando agora a sétima posição do campeonato argentino e apresentando também um desempenho constante, sem sequências grandes de derrotas, sem sequências grandes de vitória, um desempenho constante. Sétimo colocado, e o Nicolás Aguirre era um titular da equipe. Ele já atuou assim, em 2021, na temporada 2021, em 18 jogos e 11 deles como titular. Pelo campeonato argentino foram 14 jogos. Uma atuação bem interessante. Ele
ficou marcado por várias assim, por um nível alto de roubadas de bola, apesar de que esse não é o padrão de jogo dele. O padrão de jogo dele, claro, que é auxiliar a marcação, mas antes de qualquer coisa é fazer a ligação com o meio de campo e com o ataque. Inclusive, ele tem tanta qualidade, claro, espera-se, né? Em tese, ele tem tanta qualidade na saída de jogo que por vezes ele vai poder atuar ali bem próximo ao meio armador. Acredito que Hernanes ou até eventualmente Thiago Neves, Gustavo vão ser os caras que em tese vão ser auxiliados por Nicolás Aguirre. Então fica aí uma boa contratação e vale falar mais agora uma curiosidade. Nicolás Aguirre, 31 anos, varia a altura dele. Uns sites dizem que ele tem 1,80, outros dizem que ele tem 1,81, inclusive há quem diga até que ele tem 1,78, mas prevalece que ele tem 1,80, vamos chegar e saber quando ele estiver aqui. Curiosidade sobre Nicolás Aguirre. Em 2013 ele se envolveu numa confusão num jogo pela Libertadores entre o Lanús e o Atlético Mineiro. Foi uma briga, os jogadores do Lanús, não, perdão, do Arsenal de Sarandi. Os jogadores do Arsenal de Sarandi, insatisfeitos com a atuação do árbitro, foram questioná-lo. A polícia militar interviu, não impediu, né, que eles questionassem o árbitro e com isso seguiu-se uma cadeiras voando, briga e confusão. E o Nicolás Aguirre estava, supostamente, né, envolvido nessa confusão. Então é isso aí, você já vê que ele chega, que é um cara que chega com sangue nos olhos. Ele entra para vencer. É o típico jogador de futebol, do futebol argentino. É isso que a gente gosta aqui no esporte. Gostamos de caras técnicos e habilidosos, adoramos, mas gostamos de quem veste a camisa e em campo se doa ao máximo. É isso que a gente espera de Nicolás Aguirre, que ele chegue aqui para somar. E vai somar. Acredito e repito, ponto positivo para a diretoria por manter o olho aberto ao mercado sul-americano e saber que aí tem o dedo do Gustavo Florentin. É isso aí, pessoal, valeu e que dê tudo certo para o Leão e também para o Nicolás Aguirre. Espero que ele não se envolva nessas confusões, que já nessa confusão, uma confusão semelhante à que teve, né, pela Libertadores com o Atlético Mineiro, mas já fica aí a esperança de que ele queira descontar as insatisfações dele no Atlético Mineiro agora nos jogos de volta. Uma boa noite a todo mundo e fica aquele abraço.